Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Alguém deu play aqui na transmissão. Só pegar o link aqui, só compartilhar o link. Estamos ao vivo, bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um daqueles dias, mais uma daquelas oportunidades que nós recebemos de tocar o terror na terra. Então faz o seguinte, pega as duas mãos, esfrega assim, ó. Estamos ao vivo, bora tocar o terror na terra. Você está no Clube 459 e hoje é mais um daqueles dias, mais uma oportunidade que você tem de fazer o que precisa ser feito. Muita gente aí, primeira vez no 459 e é uma ótima oportunidade. Essa é uma ótima oportunidade de você fazer o que precisa ser feito. Muita gente perguntando, ei, como que foram legendários? Foi incrível. Foram 4 dias de transformação. Você que não fez, te convido a participar desse momento. Você que ainda não teve essa oportunidade, te convido a participar. Te convido a participar desse projeto que é incrível. Você que é homem, você conhece o homem, participe lá. E bora fazer o que precisa ser feito nessa segunda-feira. Escreve aí, hoje é o melhor dia para fazer o que precisa ser feito. Escreve aí, hoje é o melhor dia para fazer o que precisa ser feito. Você que está chegando aí no Clube 459, já deixa o seu like aí, aperta o botãozinho de like, compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido. Estamos aqui no Clube 459, que é o que eu mais amo. Falar só entre a gente. É o pelotão que eu mais amo. Por quê? Nesse horário, não tem ninguém ligando, mandando mensagem, cachorro latindo, criança gritando. É o momento que você tem de entregar a sua primícia. Estou vendo aqui os amigos do México, é 2h59 no México, 4h59 no Brasil. Aqui na Europa, aqui em Portugal, é um pouco mais fácil. É 8h59. É 8h59. Mas eu ainda continuo fazendo exatamente a minha rotina do Brasil. Acordando 4h59 da manhã, conectando com a fonte, transbordando. Existem ótimas oportunidades para isso. Quero ler um texto com você, antes da gente começar, que está no capítulo 5 de Atos. Coloca aí, capítulo 5 de Atos. Escreve aí, Atos 5. É o que a gente vai ler hoje. Eu quero te convidar, pegando um link aqui. Estou em Portugal, semana passada, fez 1 ano que eu estou aqui. Então, eu coloquei Atos capítulo 5. Eu quero que você entenda o que aconteceu com um casal. Atos conta sobre os primeiros passos da igreja primitiva. O livro de Atos ele fala muito sobre o comportamento dos primeiros discípulos. Ele fala muito sobre como eles se comportavam, o que eles acreditavam e como que era. Tanto é que quando você começa a ler o capítulo 9, deixa eu pegar aqui o capítulo para te mostrar isso. No capítulo 11 de Atos, quando ele começa a falar sobre a igreja de Antioquia, lá no versículo 25, ele faz o seguinte: então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. A igreja passou por um período de aprendizado. Os primeiros atos dos discípulos, dos apóstolos, foi ensinar a igreja. Então, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados
de cristão? Antes de você ser um cristão, você é um discípulo. O texto conta que antes de se tornarem cristãos, eles foram o quê? Discípulos. O que significa discípulo? Discípulo é um aprendiz. Discípulo é alguém que coloca os seus ouvidos à disposição. Tanto é que lá em Isaías você vê, tem um rosto de pedra, um ouvido discípulo e uma língua erudita. Quer dizer, um ouvido pronto para aprender. Se eu tenho um coração disposto para aprender, ele vai aprender com aquilo que eu ouço todos os dias. E aqui o texto começa a falar o seguinte: então Barnabé foi a Tarso, uma outra cidade, procurar Saulo, que era Paulo, que ele tinha dupla cidadania, tinha dois nomes. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, nesse momento de ensino, a igreja começou a entrar num novo nível. Que nível que é esse, Tiago? De unidade e linguagem. Escreve unidade e linguagem. UL. O que é UL? Unidade e linguagem para crescimento. Foi exatamente aquilo que aconteceu na Torre de Babel, quando o povo começou a construir aquela torre. Sabe o que é interessante? Quando você olha para a igreja, para a Torre de Babel, até então todas as construções lá eram feitas de pedra, de algo que era natural. Presta atenção nisso que eu vou te falar, que vai explodir a sua cabeça. Até a Torre de Babel, todas as casas eram feitas de algo que era natural. Então, o homem ele dependia de Deus, dependia da criação de Deus. Pegava as pedras para construir o seu lar, construir a sua moradia, construir a sua casa. Mas na Torre de Babel aconteceu algo diferente. Eles começaram a construir a Torre de Babel com ladrilho, que era feito pelos homens. Então, todo o seu interior era coberto com algo feito pelos homens. É como se o homem falasse o seguinte: aonde tinha as pedras, a dependência de Deus, onde eu buscava aquilo que era natural, eu viro as costas para isso. Eu começo a depender daquilo que é feito pelo homem. O sinal da Torre de Babel foi exatamente esse, foi o homem não precisa mais das coisas de Deus. Pode deixar que nós nos viramos com aquilo que nós inventamos aqui. O convite nunca foi para estarmos juntos, mas sim para espalhar. Os discípulos foram chamados exatamente para isso, para espalhar. Foram para isso que eles eram treinados. Você é chamado para espalhar a sua mensagem em outros lugares. Você foi chamado exatamente para isso. O momento que nós temos aqui é o momento que nós temos de tirar as cinzas, toda a fogueira, que você não tirar a cinza, ele perde o fogo. Eu preciso tirar a cinza para entrar mais oxigênio. Quanto mais oxigênio numa fogueira, maior a combustão dela. Oxigênio é um sopro de vida. Quando o sopro é soprado nessa fogueira que já existe chama, ele aumenta ainda mais esse fogo. Mas para isso eu preciso tirar as cinzas. O que são as cinzas? São brasas que já foram queimadas. É lenha que já foi queimada. Foram oportunidades que já foram feitas. Foram situações que já foram vividas. As cinzas é tudo aquilo que já passou. O problema é que alguns de vocês têm acumulado cinzas na sua fogueira e está abafando o fogo. Aconteceu com Roma, que ela parou de olhar para frente, ela começou a olhar para trás e contemplar os seus monumentos. Toda vez que você esquece de cuidar da sua fogueira, de limpar a cinza para entrar mais ar e fazer uma combustão maior nessa fogueira, você fica retendo aquilo que já foi, aquilo que já passou, olhando para trás, você está acumulando cinza. E uma fogueira com cinza, ela apaga. Hoje é o dia de limpar as cinzas. Hoje é o dia de tirar e abrir mais espaço para uma combustão. Então, alguns de vocês estão nesse exato momento, e aqui é o nosso encontro, que nós temos um encontro para fortalecer ainda mais. Depois vocês são enviados. É como se eu pego um pedaço de papel, sei quantos de vocês já fizeram isso. Eu pego um pedaço de papel, encosto em você assim, ó.
E eu vou lá e acende. Você é enviado como tochas. Então a igreja de Atos acreditava exatamente nisso, ela começava a conviver exatamente dessa forma. Estou vendo alguns de vocês escrevendo putz. Toda vez que fizer sentido para você, escreve um putz, P-U-T-Z-Z-Z. Quanto mais Z, mais explodir a sua cabeça. E tá tudo certo, porque um fogo, ele não se importa. Se ele está cedendo chama para outras tochas, ou se está recebendo, ele só se importa com algo. Que ele continue queimando e ardendo para gerar luz, calor e intimidade. É isso que acontece com fogo. Fogo traz uma luz, traz clareza. Fogo ele aquece. Fogo ele traz intimidade. Se você fica em volta de uma fogueira, ele traz exatamente essas três coisas. Anota aí. Fogo traz calor, traz luz e traz intimidade. Você consegue entender isso? E você é quem traz luz para sua casa, você é quem aquece sua casa, você é que gera intimidade. Então acontecia exatamente isso. E a igreja de Atos, ela acreditava nesse momento, ela vivia isso, ela estava explodindo. A igreja de Atos, ela começou, que a igreja primitiva, ela começou a explodir. E olha o que fala aqui no capítulo 5. Eu só quis fazer essa introdução para te mostrar aqui. Escreve aí, eu sou luz. Escreve aí, a gente já vai ler. Escreve aí, eu sou luz. Estou sendo treinado para ser luz, calor e gerar intimidade. Eu acabei de ler que um dos maiores entendimentos da igreja de Atos foi, primeiro, foram discípulos, depois foram cristãos. Primeiro eles entenderam, eles foram discipulados, eles aprenderam, eles receberam, para depois entender exatamente isso que é. Algumas pessoas querem ser cristãos, mas não querem aprender. E Paulo, conta-se, que após a sua experiência no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus, ficou cego, então ele foi levado para uma casa e lá oraram por ele, ele se converteu. Ele passou 2 anos estudando. Tiago, eu preciso passar 2 anos? Não, presta atenção, o seu testemunho, ele vai gerar vida, assim como o testemunho da mulher samaritana, que ela não tinha conhecimento bíblico, mas ela teve uma experiência, e ela saiu para sua cidade, quando ela conta, a mulher samaritana, quando ela conta, talvez algum de vocês não conheça a história, e tá tudo certo, um dia a gente entra nessa imersão, quando a gente chega lá, ela chega na cidade, ela converte 50% da cidade apenas com o seu testemunho. Escreve aí, meu testemunho vai gerar vidas. Todos os dias, 6h22, horário do Brasil, nesse Instagram aqui, Thiago Rocha BR, ou 10h22, horário de Portugal. Estou fazendo live de provérbios. O que são as lives de provérbios? São os textos de sabedoria de Salomão. Salomão, ele teve acesso à sabedoria. E quando ele tem acesso à sabedoria, ele escreve algumas coisas para o seu povo. Então a igreja de Atos estava exatamente nesse momento, aprendendo, crescendo, repartindo os bens. Eles acreditavam que eles precisavam sustentar, como estavam todos empenhados na missão. Eles precisavam de uma forma de sustentar. E eles começaram a dividir as coisas. E as pessoas não estavam nem aí, porque elas pegavam e falavam o seguinte: eu quero aprender mais, eu quero manter isso, eu quero. Quem não tinha condições, os que tinham condições ajudavam, eles estavam aí sempre mais. E todo mundo nos apoiava. Mas tem um casal chamado Ananias e Safira. Eles também acreditavam nisso. Atos capítulo 5, que perguntou aí que, qual Atos nós estamos? Atos capítulo 5. Existia um casal que também acreditava, e acreditava muito nisso. Eles acreditavam muito em tudo isso, e principalmente na divisão dos bens. E olha só o que diz no capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade
Então eles acreditavam nisso, eles foram lá, eles tinham uma propriedade, eles foram lá e venderam. Por quê? Se você olhar um pouquinho antes, no versículo 32 do capítulo 4, volta só um pouquinho na sua Bíblia, e ele fala o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Eles entenderam que eles faziam parte de um corpo, e assim como membros de um corpo, um depende do outro. O coração precisa bombear sangue, o sangue precisa passar por todo o corpo. O pé precisa movimentar, o cérebro precisa mandar o comando. Os pulmões, eles precisam respirar. O rim precisa filtrar. Ele começa a fazer o quê? Distribuir para todos os membros do corpo e que cada um tem uma função importante nesse chamado. E olha o que ele continua falando. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor, Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Era uma prática comum disso, daqueles que tinham bens, iam lá e incentivavam, patrocinavam aquele corpo. O corpo, ele é uma sinfonia. O corpo, ele precisa estar orquestrado. E aí, Ananias e Safira, que não é o mesmo do encontro com Paulo. Ele falou o seguinte: um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele está trazendo o quê? Alguém que viveu isso daí. Vendeu uma propriedade. Qual que foi o problema dele? O texto seguinte: ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Enquanto todos vendiam, entregavam tudo que tinham, Ananias e Safira decidiram vender, reter parte e entregar o restante. Minha pergunta: quanto da sua vida você está retendo? Quanto da sua vida você vem retendo coisas ao invés de entregar 100%? O quanto no seu casamento você vem retendo algo, entregando só parte? Enquanto que no relacionamento com seus filhos você está retendo algo, entregando parte? Com seus amigos, o quanto que você vem retendo algo, entregando apenas parte? No seu chamado, o quanto que você vem? Quando fala sobre ser maduro e íntegro, íntegro fala sobre ser inteiro, inteiro fala sobre ser 100%. Se você retém 1%, 99% não vai ser inteiro. Por que Ananias e Safira fizeram isso? Só retém algo aquele que não confia na provisão. Só retém algo aquele que confia mais em si, na sua gestão, do que no seu chamado. Então esse casal foi lá, vendeu, falou: não, estamos empolgados, mas faz o seguinte, vamos reter um pouquinho, vai que nós precisamos disso. Entregou o restante. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? O Espírito tinha incentivado. Vai lá, faz aquilo que você sente. Aí ele foi lá, vendeu e desapegou de parte. Enquanto todos aqueles estavam vivendo, eles desapegavam. Escreve desapegar. Praticar o desapego. O problema é que você tem se apegado a coisas que daqui a pouco não vão fazer sentido. Olhe para trás. Olhe para trás na sua vida. Quanto de coisa que você reteve e depois não fez sentido?
Não, Thiago, mas é só 1%. Presta atenção que eu vou te falar. 1% faz falta. Porque ele não é inteiro. Aonde não estiver o seu coração inteiro, ali não existe multiplicação. Eu preciso fazer o quê? Praticar o desapego todos os dias. Desapegar do ego, da arrogância, da soberba. Aprender a liberar as coisas. Não, mas é muito difícil, Thiago. Posso te falar algo? Existiu uma mulher com um filho de 2 anos. Ela teve que desapegar. Ela teve que liberar. Ela teve que soltar no rio. Foi a mãe de Moisés. O faraó deu uma ordem para matar todas as crianças até 2 anos. E ela, durante um tempo, conseguiu esconder Moisés, que era pequeno. Mas um dia, quando não existia mais nada, ela colocou o garoto, o bebê, dentro de um cesto e soltou ele no rio. Porque ela sabia que se ela retesse, o garoto ia morrer. A única oportunidade que ela tinha era liberar no rio. E esse cesto, então, ele vai flutuando sobre o rio. Até chegar num local onde existiam umas mulheres tomando banho. E uma delas era a filha do faraó. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Quando esse bebê chega na filha do faraó, ela olha para aquilo ali e fala para as mulheres que estavam juntas, para as empregadas dele, falando o seguinte: procure alguém que possa dar de mamar para essa criança. Ele vai ser meu filho agora, eu vou cuidar dele. O Senhor me abençoou com essa criança. Só que nesse exato momento, enquanto o garoto estava boiando, a sua irmã, ela vinha correndo na margem, olhando exatamente onde que ia aquele cesto. E quando ela viu que a princesa resgatou o cesto, ela correu até lá e falou o seguinte: eu conheço uma garota, falou, eu conheço alguém que pode amamentar essa criança. O que ela fez? Correu para sua casa e chamou a sua mãe. Um tempo depois, a princesa entrega a própria mãe, Moisés, para que ela pudesse cuidar e amamentar. E aí, presta atenção, tudo aquilo que você solta no rio, se for para sua vida e se for de Deus, vai voltar para você. Aprender a desapegar. Toma. É 100%. É all-in. É não reter nada. Quando você aprende a não reter nada, você entende que já não depende mais de mim, mas depende daquele que me chamou, daquele que me enviou. Quanto que você está retendo no seu casamento, o quanto que você está retendo na sua empresa, o quanto você está retendo nos relacionamentos, o quanto que você está retendo com seus filhos. Você fala, não tenho tempo, não, vamos fazer amanhã, pode ser. Quanto tempo você está retendo a sua atenção? Quanto você está retendo os seus olhos? Escreve aí, eu vou soltar no rio. Então, Ananias e Safira, eles sentiram no coração de vender as terras, porque eles começaram a ver tudo aquilo ali. Eles começaram a ver aquele movimento e falou o seguinte: nós vamos soltar no rio. Eles vendem, só que quando entra no dinheiro, eles começam a olhar para aquilo ali e falam: não é justo. Não é justo eu soltar tudo isso aqui no rio, desapegar tudo isso aí. Quando você não está firmado naquilo que é chamado de propósito, as circunstâncias, as propostas, sempre vão trazer confusão para o seu propósito. E Ananias e Safira olharam então para aquilo ali e falaram: eu vou reter só uma parte. Vai que eu preciso. Vai que eu preciso doar para outra pessoa. Vai que eu preciso utilizar amanhã. Não, eu vou. Enquanto todo mundo entregava. Então Pedro fala o seguinte: como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, porque no coração já foi: deixa eu soltar no rio.
e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder, o que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, lá ele começa a falar sobre não ser alguém que vive pelas suas palavras. Não alguém que vive só falando, mas alguém que vive das obras de suas palavras. Ele fala o seguinte: só viva o que você fala e só fale aquilo que você vive. Você consegue isso, entender isso? É um novo nível de intimidade, é um novo nível de luz, é um novo nível de calor. Toda a tocha, ela gera exatamente intimidade, luz e calor. É um novo nível. Quando eu começo a viver daquilo que eu falo e falo daquilo que eu vivo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Versículo 5 do capítulo 5. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber do que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: Sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram na sepultura ao lado de seu marido, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos que ouviram falar desse acontecimento. Fala assim, uma nova direção, escreve uma nova direção. Todos os dias 6h22, horário do Brasil, a gente está lendo provérbios aqui no Instagram. E hoje, capítulo 6, capítulo 7, ele fala exatamente sobre isso, sobre diligência, sobre fazer o que precisa ser feito. E depois eu quero trazer isso para você começar a entender que às vezes a sua dependência está na sua empresa. Só que nenhuma empresa precisa de dependência. Ela precisa de um coração disponível. Toda empresa precisa de um coração disponível. Toda família precisa de um coração disponível. Todo relacionamento precisa de um coração disponível. Quando você fala estar de uma nova direção, está falando sobre uma nova rota, sobre um novo destino. Eu não sei se você já andou no meio de uma floresta numa noite escura. O simples fato de você desviar de uma árvore que está parada no meio do caminho, talvez te faça ir para um local que não é o local original que você deseja ter como destino. Quando eu começo a abandonar a preguiça, fazer o que precisa ser feito, eu começo a liberar o meu coração e começa a fazer muito mais sentido. Com um coração disponível, você começa a ter o quê? Uma nova rota e um novo destino. O que é um coração disponível? Coração disponível é um GPS. Escreve aí, um coração disponível é um GPS. Assim como o GPS, ele te mostra o momento certo para ir, a rota certa para ir, desvia de todas as ciladas. Um coração ensinável, um coração disponível, um coração limpo, ele é um GPS. Como assim, Thiago? Um coração limpo é um GPS de gratidão, de prosperidade e sabedoria. E um coração disponível é um coração GPS, grato, próspero e sábio.
Quando você tem um coração disponível de entregar e ser totalmente dependente, não reter mais nada, você começa a ter um direcionamento. Ele fala o seguinte: vamos para tal cidade. Coloca aqui e ele já fala, calculando rota. E começa a ter um caminho. E qualquer intempérie no caminho, qualquer problema no caminho, ele começa a desviar. E não importa aquilo que aconteça, não importa o caminho que for, ele sempre vai te levar ao seu destino. Um coração disponível é um GPS funcional. O problema é que existem coisas com uma disfunção. O que é algo funcional? Ambientes que você frequenta são locais funcionais. Coloca aí. O ambiente precisa ser funcional. O ambiente onde eu estou, ele precisa ser o quê? Funcional. Como assim funcional, Thiago? Existem ambientes desorganizados, sujos e que não são funcionais. O ambiente que você vive, ele precisa ser organizado, limpo e eficiente. Quando eu tenho um ambiente desse, eu começo a ter um coração disponível, que mostra a direção. Porque não importa o que aconteça, esse coração ele sempre vai mostrar o destino final. Não, mas tem um problema aqui, não tem problema. Ele vai lá e desfaz. Tem um acidente aqui, não tem problema. Ele vai lá e desfaz a rota, sempre te conectando da onde você está para onde você quer ir. Existem coisas que a sua alma sente saudade, que seu corpo ainda não consegue viver. Existem coisas que a sua alma recebeu do seu espírito e o corpo ainda não consegue ver, ouvir ou imaginar o que está guardado para você. Tiago, como que eu tenho um coração GPS, um coração que direciona? Eu preciso ter um ambiente funcional, limpo e organizado. Esses dias eu falei algo e eu quero te mostrar. Todos os dias você recebe uma oportunidade. Essa oportunidade é como se você tivesse parado. Imagina você parado num ponto de ônibus, nesse exato momento. Existe uma oportunidade, o ônibus chega, escrito oportunidade, escrito destino. Ele abre as portas. E você olha para aquela oportunidade e você tem alguns segundos para entrar ou para continuar no ponto de ônibus. Esse ônibus está escrito destino, ele vai para o destino. Aconteça o que acontecer, ele vai para o destino. Só que do lado de cá é um lugar mais seguro. Você está com os pés no chão, você conhece até ali. Existe suporte. E algumas pessoas não entram nesse ônibus porque olham muito mais para a situação atual do que para a nova oportunidade. Alguns de vocês estão parados em postos de ônibus cheios de pessoas e não conseguem nem entrar no seu ônibus da oportunidade. Eu preciso fazer o quê? Mudar o ambiente. Escreve aí. Meu ambiente vai ditar meus novos resultados. Eu preciso ter o quê? Um ambiente limpo, organizado e funcional. Se eu tiver um ambiente limpo, organizado e funcional, eu começo a ativar um novo nível. Por que limpo, Thiago? Todo novo nível precisa que você limpe o nível anterior. Não existe como você ir para uma próxima fase carregando as coisas da fase anterior. Organizado, você precisa ter estruturado. Eu só consigo avançar para a próxima fase se eu tenho estruturado a fase anterior. E funcional, ele precisa estar em funcionamento. Quando eu faço limpo, eu faço o seguinte, deixa eu tirar tudo aquilo que não prestava, eu começo a construir uma organização, e essa organização ela vai estar funcional para me projetar para uma próxima fase. Ambiente é como uma catapulta. O que é uma catapulta, Thiago? Catapulta era aquilo que antigamente faziam de você puxar um instrumento para trás, amarra ele numa corda, coloca uma pedra ou uma bola de fogo, que era aquilo que o exército precisava para atacar o outro exército. E você cortava. Na hora que corta, a corda que ficava prendendo, ele joga aquela pedra para outro lugar. E aí, presta atenção. O que você faz com o ambiente, ele é o que vai te projetar para uma próxima fase.
Eu preciso ter limpo. Então, eu venho trazendo a máquina com a catapulta, eu começo a limpar a área. Eu vou fazendo o quê? Eu vou organizando, construindo, estruturando. Estruturei a catapulta, está montada, as rodas, o suporte, a prancha, está tudo projetado, está tudo organizado. Eu vou trazer ela aqui funcional. Eu começo a trazer ela para baixo. Tá funcional, é só cortar. Novo nível. Quero te convidar para o dia de hoje. Você avançar com o coração disponível, com o coração GPS, no novo nível de gratidão, de prosperidade e de sabedoria. Esse é o novo nível para essa semana. Um novo nível de gratidão, de prosperidade e de sabedoria. Tiago, como que eu alcanço isso? Ei, olha para sua vida hoje. Olha para sua vida hoje e veja se o seu ambiente está limpo, se o seu ambiente está organizado, se o seu ambiente está funcional. O problema é que você olha para sua empresa, e agora eu quero falar com você que é empresário, para esses 5 minutos você entender que não existe CNPJ forte com CPF fraco. Não existe você utilizar uma empresa que é a bola de canhão, a bola de pedra que vai atingir outros lugares se essa catapulta não estiver forte. Se ela não estiver limpa, organizada e funcional. Não adianta. E presta atenção, você precisa ir para uma próxima fase. O que é IVP, Thiago? Escreve IVP, significa Índice de Viração Própria. O que é alguém que tem um IVP alto? É alguém que resolve problemas. É alguém que é diligente. Alguém que sabe o que precisa fazer, vai lá e faz. Alguém que todos os dias, independente daquilo que acontece, ele se vira. Existem pessoas que ficam paralisadas. Eu fui viver uma experiência com homens, foram 280 homens, e a gente está trazendo esse movimento para a Europa. Foi o nosso primeiro Legendários na Europa. Legendários é um movimento de homens, fundado na Guatemala pelo pastor Chepe. Putz, e explodiu isso. Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, são mais de 110 mil homens. E pela primeira vez aconteceu isso na Europa. E a gente passou 4 dias na montanha. E ver homens sendo transformados, sendo ativados, sendo projetados para um novo nível, é lindo demais. Só que durante o processo você começa a ver pessoas que não têm um índice de viração próprio, pessoas que não conseguem montar uma barraca. Pô, presta atenção, como o homem em pleno ano 2025 não consegue montar uma barraca com 2 ferros? Era só fazer isso. Caixa o ferro aqui, e ela está projetada. Índice de viração própria, você ter experiências, índice de viração própria, você ter um mapa de mundo ampliado. Quando eu tenho um mapa de mundo ampliado, quando você tem um mapa de mundo ampliado, você tem um índice de viração própria. O Elísio perguntou: você abriria a mão sendo sócio de uma empresa estruturada, pois o ambiente não é de acordo com seus propósitos? Na verdade, essa pergunta do Elísio não é para mim, é para ele, né? Toda pergunta é para si. Ele está se perguntando, fala, será que eu abriria a mão? Agora, de falar que o Thiago fiz. Em abril de 2024, eu decidi largar algumas empresas, alguns projetos no Brasil para mudar para Portugal. Por causa de o quê? De um propósito, de um chamado. Enquanto você estiver olhando para propostas, você nunca vai olhar para um propósito. Enquanto você estiver olhando para coisas, você vai deixar as causas. E não foi esse o nosso chamado. Então, IVP significa Índice de Viração Própria. Comprar novas experiências, entrar em novos lugares,
conhecer um novo direcionamento. Existe um GPS para sua vida. Esse GPS ele vai te mostrar exatamente aquilo que você precisa para uma próxima fase. A gente voltou. Estou de volta da montanha. Estou com a voz gasta, que foi intenso o que a gente viveu. Eu quero te convidar, a partir de hoje, nessa semana, investir muito num coração disponível. Eu quero em todos os momentos você desenvolva um novo nível de gratidão, um novo nível de propósito e um novo nível de sabedoria. Como que eu faço isso, Thiago? Pegando seus ambientes e deixando limpo, funcional e organizado. A Thelma tá em todas as lives. Ela falou, fiquei mesmo te procurando no final de semana. Final de semana, só teve um que me achou. É aquele que me convidou para jantar. Vocês já entenderam o rolê, né? Eu tive um encontro com ele. Que me guia, me orienta e me mostra o caminho a viver. Escreve aí, coração disponível. Um coração disponível te leva a ter um alto índice de viração própria. Fala aí. O meu testemunho tem um perfume. Essa semana, já vou anotar aqui, vou trazer uma surpresa para vocês. Amanhã. Eu vou trazer essa semana. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho um estudo que mostra. Eu quero te mostrar. Vou te mostrar essa semana. A gente vai falar sobre isso daí. Fechou? Escreve. Hoje é um ótimo dia para tocar o terror na terra. Te vejo amanhã, 4h59 da manhã. Bora viver essa imersão nessa semana, sendo alguém com coração disponível, com GPS alinhado e com um ambiente limpo, organizado e funcional. Bora tocar o terror na terra. Tira um print aí da nossa aula, tira uma foto do seu estudo, do seu caderno, posta lá e me marca, que é muito massa. Ver tudo aquilo que vocês têm feito e estudado, porque chegou o tempo. A natureza espera ansiosamente, que é a sua manifestação, que é o seu crescimento. Bora tocar o terror mais um dia. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Não esquece de cuidar da sua vida. Até amanhã, gente. Valeu.